Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando no versículo 3, o apóstolo fala das coisas que ele e os outros que estavam com ele ali, Paulo, Silvano e Timóteo, que eles lembravam, ou que lhes fazia lembrar, que os tessalonicenses faziam com que eles lembrassem, era a obra da vossa fé. Essa era uma coisa. O trabalho do amor. Essa era outra coisa. A paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Essas são as três coisas básicas que movem a vida cristã desde o princípio. Começa pela obra da vossa fé. Para a gente entender o que é a obra da vossa fé, a gente às vezes pode falar assim, não, eu não fui salvo por obras. Foi sim. Por uma obra você foi salvo. Quer ver, ó? João capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus, as obras, plural, de Deus? Jesus respondeu no singular e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, sim, nós temos uma obra que acontece para começar a nossa jornada de salvos agora. É a obra de Deus. Crendo, começa pela fé. A fé é a obra da vossa fé. Qual a primeira obra que eu fiz, que na realidade fui levado a fazer pelo Espírito Santo de Deus? Foi crer em Cristo. Foi exercer fé na pessoa do Salvador. Então começou tudo aí. A minha história, a minha nova história, começa no dia em que eu criei em Jesus. Todos nós que cremos temos, assim como no calendário do mundo, existe antes de Cristo e depois de Cristo, o crente tem esse privilégio também de ter tido uma vida antes de Cristo, que geralmente não valia nada, né? Mas ele tem a sua história depois de Cristo. A nova história escrita para cada um de nós é aquela que vale mesmo, é a que vem depois de Cristo, depois que eu conheci a Cristo, depois que eu fui encontrado por Ele. Então aqui tudo começa no versículo 3, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Essa obra da fé em nós, operou em nós, nos trouxe salvação, nos trouxe perdão dos pecados, nos deu vida eterna, nos colocou uma perspectiva diferente da vida. E aí então vem o trabalho do amor. Porque a conversão de alguém a Cristo vai gerar também um trabalho. É o que fala lá em Efésios capítulo 2, não é? Quando fala assim, no versículo 8, Efésios 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, olha a graça aí, por meio da fé, olha a fé aí também, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, olha o trabalho aí, esse é o trabalho, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então a conversão a Cristo, ela vai levar a boas obras preparadas por Deus para andarmos nelas. Então se alguém acha que está fazendo grande coisa para Deus, né? O que estiver fazendo para Deus é porque foi preparado para você andar nisso daí. Não é? Então, a obra da vossa fé é o ponto de partida, é a largada da nossa nova jornada agora como salvos por Cristo. Porque a nossa fé obrou em nós uma vida nova, nossa fé em Jesus, né? Não em nós mesmos. O trabalho do amor vai ser agora aquilo que nós vamos gerar, movidos por amor, combustível agora do nosso andar deve ser o amor, e esse amor vai gerar também um trabalho que é para o bem de nossos irmãos, é para
o Evangelho, para a divulgação do Evangelho, para o ensino da palavra, para o consolo, o conforto dos aflitos. Tudo isso agora é o trabalho do amor. É o trabalho do amor. Mas tem mais uma coisa aqui. E da paciência da esperança. Eu acho que deve ter uma outra... tem uma outra versão que fala assim, ó, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a versão revista e atualizada. E a outra, uma versão, a nova versão internacional, fala a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui como é que Darby fala da permanente constância da esperança. Quer dizer, uma esperança que é firme, permanente, está sempre ativa, como se fosse uma lâmpada acesa, né? De uma máquina. Se olha para a máquina, a lâmpada está acesa, a máquina está funcionando. Então, essa nossa esperança permanente em nosso Senhor Jesus Cristo nos distingue de um incrédulo. Onde o incrédulo tem sua esperança? Bom, esse ano aqui o incrédulo brasileiro está com a sua esperança nas eleições, porque ele acredita que, seja lá qual for o candidato, né, tudo vai melhorar na vida dele, se for o candidato A ou se for o candidato B. Cada um tem o seu lado e vai achar que é na eleição que vai se resolver, assim, todos os seus problemas serão resolvidos. Pobre de quem acredita, né? Como fala aquela música, pobre de quem acredita na sorte e no dinheiro para ser feliz. Acho que é um samba-canção, não sei se é de que cantor, de que compositor que é. Mas pobre de quem acredita, porque essas esperanças são vagas. São uma esperança num candidato vai durar o quê? 4 anos. Que é o tempo no Brasil, né, que um candidato fica no poder, no máximo 8 anos. Ele não pode voltar logo em seguida, ele tem que depois dar um tempo, se ele quiser voltar. Mas então o cristão não, o cristão começou a sua jornada na obra da fé, caminha todos os dias fazendo o trabalho do amor, não é? Porque ele está servindo não aos homens, ele está servindo a Cristo. Ainda que você seja uma pessoa que ocupe a posição de capacho na empresa onde você trabalha, você não é o capacho do patrão ou da empresa, você é o capacho de Cristo. Você está ali porque o Senhor colocou você ali, porque precisa de um testemunho dele ali dentro. Então você é esse servo de Cristo. Paulo não estava na prisão escrevendo? A gente pode perguntar assim, se a vida de Paulo fosse diferente, será que nós teríamos tantas cartas benditas, né, abençoadas, com tanto ensino precioso, se ele tivesse que ficar de um lado para o outro no mundo, aí, passeando para lá e para cá? O Senhor colocou ele num lugar que ele não podia fazer outra coisa a não ser escrever cartas para as assembleias, para as igrejas. Deus sabe, né, onde ele coloca a gente. Às vezes coloca numa cama, às vezes coloca num emprego que é uma droga, que é insuportável. Mas Deus nos coloca, vamos perguntar assim, não por que Deus me colocou aqui, mas assim, para quê? Com que finalidade o Senhor me colocou nesse lugar? Aí tente descobrir, em oração, qual é a finalidade, o que o Senhor quer de você ali, naquele lugar, que é tão horroroso, tão ruim, mas que pode ser ainda melhor, né? Com certeza, melhor do que uma prisão romana. Tenho certeza disso, né? A prisão romana não devia ser coisa de primeiro mundo, não. Embora a Roma fosse o primeiro mundo da época, mas a prisão era o pior lugar onde você ia querer estar. Então, as 3 coisas que ele fala aqui, a fé, a obra da vossa fé, trabalho do amor, paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não é no candidato A, não é no candidato B, não é em ninguém mais, é em nosso Senhor Jesus Cristo. E diante de nosso Deus Pai, de nosso Deus e Pai, porque tudo que nós fazemos diante de um auditório, ou de uma audiência, melhor dizendo, né? Nós fazemos as coisas diante de uma audiência. Tem uma audiência vendo o que nós fazemos. Que audiência é essa? Nosso Deus e Pai.
O nosso Deus e Pai é a única audiência que importa para ver realmente o que estamos fazendo, servindo a Ele e ao testemunho, né, sendo testemunho de Cristo aqui na terra. E no versículo 4, ele dá uma canetada aqui, ó, que pá, já coloca firmeza no coração de cada um. Porque, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. É Deus quem elegeu o crente. Não pense você que creu em Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, teve o perdão de todos os seus pecados. Não pense que isso foi porque um dia você teve a grande sacada, falou assim, tenho que crer em Jesus. Sim, você pode até ter pensado isso ou sentido isso, mas agora você aprende o seguinte, isso só aconteceu porque antes da fundação do mundo, você foi eleito por Deus. Se não tivesse sido eleito, você não seria um salvo por Cristo hoje. E onde fala isso? Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quando Deus olha para mim, o que ele enxerga em mim? Nada que preste, mas ele me fez agradável em Cristo. Estando em Cristo, eu sou agradável a Deus. Se eu não estou em Cristo, eu não sou agradável a Deus. Você está em Cristo. Você pode dizer que é agradável a Deus, não pelas esmolas que você dá ou qualquer coisa que você faz, mas por estar em Cristo. Porque o único valor que Deus dá é ao seu Filho. O seu Filho que derramou sangue, que cumpriu a obra que Deus colocou nas suas mãos aqui. Então, se você está em Cristo, você é agradável a Deus. Se você ainda não está em Cristo, você é desagradável a Deus. E nada pode mudar isso, a não ser a obra da fé, para transformar você num salvo por Cristo. Deus elegeu os salvos. Deus não elegeu os perdidos. Muito importante entender, porque as pessoas falam assim, por que Deus então elege algumas pessoas para se perderem? Não, ele não elegeu ninguém para se perder. O perdido estava perdido. Isso a gente encontra em Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso aqui é importante entender que ele não faz o vaso destinado à honra, ou o vaso destinado à desonra. Ele faz o vaso. Eles vão depois ter destinos diferentes. Eu vou explicar o porquê. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Quem preparou um homem, ou o ser humano, para a perdição? O pecado. O pecado que não foi Deus. Deus preparou, Deus criou o homem, mas o que fez dele um candidato à perdição foi o pecado. Aliás, todos os seres humanos, todos os homens. Para que também desse a conhecer, no Romanos 9, 23, as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes ele, Deus, preparou, os quais somos nós, a quem também chamou. Então Deus preparou os vasos de misericórdia para a glória.
Mas os vasos de perdição já estavam perdidos originalmente, de fábrica. Já vieram de fábrica perdidos, não teve nada que mudou isso. Então o que Deus faz? Deus elegeu antes da fundação do mundo, antes mesmo de eu existir, você existir, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Mas como é que ele fez isso? É Deus. Cara, é Deus. Deus elege antes de existir todas as coisas. Deus enxerga o fim a partir do começo. Ele elegeu. Ele elegeu o que eu posso fazer se ele quis me eleger. Só posso agradecer. Porque se eu tivesse qualquer participação nisso, eu não poderia dar total glória a Deus, não é verdade? Se eu falasse assim, não, eu fui um cara que me aprofundei no estudo das Escrituras, e aí um dia eu cheguei à conclusão que eu tinha que me tornar cristão, eu tinha que crer em Jesus como meu Salvador. Bom, palmas para você, mas não para Deus. Então não é isso não. Não é isso não. É claro que tem a responsabilidade do homem envolvido aí. E nós não temos condições mentalmente, né, ou de conhecimento humano, de raciocínio humano, de conciliar essas duas coisas. Porque a Bíblia fala que somos eleitos, mas a Bíblia fala que você tem que crer em Jesus. Você tem que tomar essa decisão de crer em Jesus. Então a eleição é um fato. A responsabilidade humana, individual, também é um fato. Como conciliar? Não sei. Ninguém sabe. Está na Bíblia. Agora, para quem eu vou pregar o Evangelho? Eu vou pregar então... Para que eu vou pregar o Evangelho então? Se Deus já elegeu os que vão ser salvos, então não vou mais pregar o Evangelho. É? Mas a Bíblia diz para a gente pregar o Evangelho, não diz? A Bíblia diz para pregar o Evangelho. Então vamos fazer assim, ó. A partir de hoje, você só prega o Evangelho para quem foi eleito, ok? Mas como é que eu vou saber quem foi eleito? Você não sabe? Então prega para todo mundo. Prega para todo mundo. Você não sabe, então prega para todo mundo. Pregue o Evangelho para todos, né? Mas, e depois que alguém se converteu e foi salvo, você pode falar assim, aí ó um eleito aí, ó. Tá vendo? Eu desconfiava dele que ele era eleito, desconfiava nada. Ninguém podia desconfiar que o ladrão na cruz era o eleito, né, cara? Não tinha como desconfiar daquilo. Mas é isso. Então, voltando lá ao nosso capítulo de 1 Tessalonicenses 1, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. É de Deus. Agora esses Tessalonicenses estavam aprendendo que eles não tinham sido espertos ao ponto de ter decidido por Jesus. A eles foi pregado o Evangelho que eles deviam crer em Jesus. Eles creram. Agora, depois de terem crido, eles descobrem, eles aprendem que eles foram eleitos. Porque se eles não tivessem sido eleitos, eles não iam crer. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.